Saudações a todos. Lendo uma passagem no livro Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec coloca a passagem de Jesus falando sobre a porta estreita, estreito é o caminho, larga é a porta da perdição, estreita é a porta da salvação, colocando ali que exige um esforço, né? Por isso é estreita, porque exige um esforço. E isso me fez lembrar do prefácio do livro Libertação, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier, em que o prefácio é assinado por Emmanuel em 1949, e vale a pena nós lermos, nós recordarmos, que já vimos em outros momentos. Ante as portas livres. Ante as portas livres de acesso ao trabalho cristão e ao conhecimento salutar que André Luiz vai desvelando, recordamos prazerosamente a antiga lenda egípcia do peixinho vermelho. E ele vai narrar então essa lenda. Vale muito a pena prestarmos atenção. No centro de formoso jardim havia grande lago, adornado de ladrilhos azul turquesa. Alimentado por diminuto canal de pedra, escoava suas águas. Do outro lado, através de grade muito estreita. Tão alimentado por diminuto canal de pedra, escoava suas águas do outro lado, através de grade muito estreita. Nesse reduto acolhedor, vivia toda uma comunidade de peixes a se refestelarem, nédios e satisfeitos, em compliciadas locas frescas e sombrias. Locas são grutas pequenas, né? Então, eles ficavam ali refastelados nessas grutas pequenas. Elegeram um dos concidadãos de Barbatanas para os encargos de rei, e ali viviam plenamente despreocupados entre a gula e a preguiça. Junto deles, porém, havia um peixinho vermelho, menosprezado de todos. Não conseguia pescar a mais leve larva, nem refugiar-se nos nichos barrentos. Os outros, vorazes e gordalhudos, arrebentavam para si todas as formas larvárias e ocupavam displicentes todos os lugares consagrados ao descanso. O peixinho vermelho que nadasse e sofresse. Por isso mesmo era visto em correria constante, perseguido pela canícula ou atormentado de fome. Canícula é um grande calor, né? Então ele era perseguido pelo calor ou atormentado de fome, mas ele se punha a nadar, né? E todos pouco se preocupavam com ele. Não encontrando pouso no vastíssimo domicílio, o pobrezinho não dispunha de tempo para muito lazer e começou a estudar com bastante interesse. Então prestemos atenção, né, nessa fantástica lenda, entendendo o sentido, né? Esse peixinho, então, que se sentia deslocado junto àqueles outros peixes preguiçosos, gulosos, que viviam querendo apenas refestelar-se, né? Ele acaba ali, por não encontrar um ambiente mais propício, nadando neste pequeno lago, né? Na verdade, era no centro de Formoso Jardim havia um grande lago, era um grande lago num formoso jardim, adornado de ladrilhos. Bom, então, não encontrando pouso no vastíssimo domicílio, o pobrezinho não dispunha de tempo para muito lazer e começou a estudar com bastante interesse. Fez um inventário de todos os ladrilhos que enfeitavam as bordas do poço,
Arrolou todos os buracos nele existentes e sabia com precisão onde se reuniria maior massa de lama por ocasião de aguaceiros. Depois de muito tempo, à custa de longas perquirições, encontrou a grade do escoadouro. À frente da imprevista oportunidade de aventura benéfica, refletiu consigo: não será melhor pesquisar a vida e conhecer outros rumos? Optou pela mudança. Apesar de macérrimo, pela abstenção completa de qualquer conforto, perdeu várias escamas com grande sofrimento a fim de atravessar a passagem estreitíssima. Então ele encontrou, nessas buscas todas, ele encontrou a saída desse escoador, a grade do escoadouro. E mesmo ali, como eles falam, macérrimo, pela falta de alimentos, então ele era um peixe esbelto, digamos, mas ele mesmo assim, ele acaba ali perdendo algumas escamas, mas passa. Pronunciando votos renovadores, avançou otimista pelo rego d'água, encantado com as novas paisagens, ricas de flores e sol, que o defrontavam, e seguiu embriagado de esperança. Em breve, alcançou o grande rio e fez inúmeros conhecimentos. Encontrou peixes de muitas famílias diferentes que com ele simpatizaram, instruindo-o quanto aos percalços da marcha e descortinando-lhe mais fácil roteiro. Embevecido, contemplou nas margens homens e animais, embarcações e pontes, palácios e veículos, cabanas e arvoredo. Habituado com o pouco, vivia com extrema simplicidade, jamais perdendo a leveza e agilidade naturais. Conseguiu deste modo atingir o oceano, ébrio de novidade e sedento de estudo. De início, porém, fascinado pela paixão de observar, aproximou-se de uma baleia para quem toda a água do lago em que vivera não seria mais que diminuta ração. Impressionado com o espetáculo, abeirou-se dela mais do que devia e foi tragado com os elementos que lhe constituíam a primeira refeição diária. Em apuros, o peixinho aflito orou ao Deus dos peixes, rogando proteção do bojo do monstro. E não obstante as trevas em que pedia salvamento, sua prece foi ouvida, porque o valente cetáceo começou a soluçar e vomitou, restituindo-o às correntes marinhas. O pequeno viajante, agradecido e feliz, procurou companhias simpáticas e aprendeu a evitar os perigos e tentações. Plenamente transformado em suas concepções do mundo, passou a reparar as infinitas riquezas da vida. Encontrou plantas luminosas, animais estranhos, estrelas móveis e flores diferentes no seio das águas. Sobretudo, descobriu a existência de muitos peixinhos, estudiosos e delgados, tanto quanto ele, junto dos quais se sentia maravilhosamente feliz. Vivia agora sorridente e calmo, no palácio de coral que elegera com centenas de amigos para residência ditosa, quando, ao se referir ao seu começo laborioso, veio a saber que somente no mar as criaturas aquáticas dispunham de mais sólida garantia, de vez que, quando o estio se fizesse mais arrasador, as águas de outra altitude continuariam a correr para o oceano. O peixinho pensou, e sentindo imensa compaixão daqueles com quem convivera na infância, deliberou consagrar-se à obra do progresso e salvação deles.
Não seria justo regressar e anunciar-lhes a verdade? Então, o peixinho pensava, né? Não seria justo regressar e anunciar-lhes a verdade? Não seria nobre ampará-los, prestando-lhes a tempo valiosas informações? Não hesitou. Fortalecido pela generosidade de irmãos benfeitores que com ele viviam no palácio de Coral, empreendeu comprida viagem de volta. Tornou ao rio, do rio dirigiu-se aos regatos e dos regatos se encaminhou para os canaizinhos que o conduziram ao primitivo lar. Esbelto e satisfeito como sempre pela vida de estudo e serviço a que se devotava, varou a grade e procurou ansiosamente os velhos companheiros. Estimulado pela proeza de amor que efetuava, supôs que o seu regresso causasse surpresa e entusiasmos gerais. Certo, a coletividade inteira lhe celebraria o feito, mas depressa verificou que ninguém se mexia. Todos os peixes continuavam pesados e ociosos. Repimpados refestelados, continuavam na mesma, né? Repimpados nos mesmos ninhos lodacentos, protegidos por flores de lótus, de onde saíam apenas para disputar larvas, moscas ou minhocas desprezíveis. Gritou que voltara a casa, mas não houve quem lhe prestasse atenção, porquanto ninguém ali havia dado pela ausência dele. Ridiculizado, procurou então o rei das guelras enormes e comunicou-lhe a reveladora aventura. O soberano, algo entorpecido pela mania de grandeza, reuniu o povo e permitiu que o mensageiro se explicasse. O benfeitor desprezado, valendo-se do ensejo, esclareceu com ênfase que havia outro mundo líquido, glorioso e sem fim. Aquele poço era uma insignificância que podia desaparecer de momento para outro. Além do escoadouro próximo, desdobravam-se outra vida e outra experiência. Lá fora corriam regatos ornados de flores, rios caudalosos repletos de seres diferentes, e por fim o mar, onde a vida parece cada vez mais rica e mais surpreendente. Descreveu o serviço de tainhas e salmões, de trutas e esqualos. Deu notícia do peixe-lua, do peixe-coelho e do galo do mar. Contou que vira o céu repleto de astros sublimes e que descobrira árvores gigantescas, barcos imensos, cidades praeiras, monstros temíveis, jardins submersos, estrelas do oceano, e ofereceu-se para conduzi-los ao palácio do Coral, onde viveriam todos prósperos e tranquilos. Finalmente os informou de que semelhante felicidade, porém, tinha igualmente seu preço. Deveriam todos emagrecer convenientemente, abstendo-se de devorar tanta larva e tanto verme nas locas escuras e aprendendo a trabalhar e estudar tanto quanto era necessário a aventurosa jornada. Assim que terminou, gargalhadas estridentes coroaram-lhe a preleção. Ninguém acreditou nele. Alguns oradores tomaram a palavra e afirmaram solenes que o peixinho vermelho delirava, que outra vida além do poço era francamente impossível,
que aquela história de riachos, rios e oceanos era mera fantasia de cérebro demente, e alguns chegaram a declarar que falavam em nome do Deus dos peixes, que trazia os olhos voltados para eles unicamente. O soberano da comunidade, para melhor ironizar o peixinho, dirigiu-se em companhia dele até a grade de escoamento e, tentando de longe a travessia, exclamou borbulhante: Não vês que não cabe aqui nenhuma só de minhas barbatanas? Grande tolo, vai-te daqui, não nos perturbes o bem-estar. Nosso lago é o centro do universo. Ninguém possui vida igual à nossa. Expulso a golpes de sarcasmo, o peixinho realizou a viagem de retorno e instalou-se em definitivo no palácio de coral, aguardando o tempo. Depois de alguns anos, apareceu pavorosa e devastadora seca. As águas desceram de nível e o poço onde viviam os peixes pachorrentos e vaidosos esvaziou-se, compelindo a comunidade inteira a perecer atolada na lã. Essa é a lenda quanto a pensar, e vamos ver o que Emmanuel, como ele finaliza. O esforço de André Luiz, buscando acender luz nas trevas, é semelhante à missão do peixinho vermelho. É isso, André Luiz, né? Tão logo sente-se lúcido, consciente, sentindo ali o pulsar da vontade do trabalho nas veias, sua vontade foi nos falar de tudo que ele via, de tudo que ele aprendia, e para tal fazia muitas perguntas que muitas vezes, muitas delas ele saberia até as respostas, mas ele fez para que as explicações chegassem e para que ele pudesse nos trazer. Então, é isso. Entendamos o esforço de André Luiz e outros, e como ele se esforçam para nos trazer as notícias do plano espiritual. E assim como na caverna, né? Ali naquele conto da caverna, agora me foge exatamente, né? Em que ele via aquele rastro de luz e ele falava que havia vida lá fora, não é? E ninguém acreditou. Então, o esforço de André Luiz, buscando acender luz nas trevas, é semelhante à missão do peixinho vermelho. Encantado com as descobertas do caminho infinito, realizadas depois de muitos conflitos no sofrimento, volve aos recôncavos da crosta terrestre, anunciando aos antigos companheiros que além dos cubículos em que se movimentavam resplandece outra vida mais intensa e mais bela, exigindo, porém, acurado aprimoramento individual para a travessia da estreita passagem de acesso às claridades da sublimação. Fala, informa, prepara, esclarece. Há, contudo, muitos peixes humanos. Que sorriem e passam entre a mordacidade e a indiferença. Contudo, repetindo, há, contudo, muitos peixes humanos que sorriem e passam. Entre a mordacidade e a indiferença. Exatamente isso. Isso que ele sabiamente a lenda nos traz como
como uma situação ali dos peixinhos, é justamente o que nós fazemos, né? Foi uma metáfora que ele usou, essa lenda egípcia, né? Trabalha como uma metáfora, assim como o mito da caverna que o filósofo grego Platão nos traz, né? O mito da caverna, e que relata ali todos nós, né? Aprisionados pelos sentidos, pelos preconceitos, ficamos fechados numa caverna, mesmo vendo ali ou nem vemos, mas há aquele que vê. Se entra uma luz naquela caverna, é porque há algo lá fora, há algo a se buscar, há algo a se aprender, né? E é o que aconteceu nesse lago de ladrilhos azuis, azul turquesa, é o que aconteceu ali na caverna, né? Naquela história de Platão, né? E nós continuamos, preferindo estar fechados numa caverna, não nos importando com aquele raio de luz que se entra, é porque há algo lá fora, não nos importando em compreender que o nosso mundo não é apenas esse mundo em que experienciamos, há muito mais. E finalizando aqui, esperam. Então, há contudo muitos peixes humanos que sorriem e passam entre a mordacidade e a indiferença, procurando locas passageiras ou pleiteando larvas temporárias. Esperam um paraíso gratuito com milagrosos deslumbramentos depois da morte do corpo. Mas, sem André Luiz e sem nós, humildes servidores de boa vontade, para todos os caminheiros da vida humana, pronunciou o pastor divino as indeléveis palavras. A cada um será dado de acordo com as suas obras. Emmanuel Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1949. Que fiquemos em paz. Olá a todos, nós hoje trouxemos o livro Diálogo com as Sombras, que é um livro que fala sobre a teoria e prática da doutrinação. É um livro bastante interessante, escrito pelo Emílio Miranda. Ele fala sobre os espíritos vingadores, né, que trazem tão fortemente esse desejo, a intenção da vingança. Então ele nos diz: vingar-se é ir à forra, é punir alguém por aquilo que fez ao vingador. Por isso, vingança é uma palavra-chave nos trabalhos de desobsessão e esclarecimento. Aquele que se dedica a essas tarefas precisa estudá-la a fundo, suas origens, suas motivações, seus mecanismos e as soluções que lhe estão abertas. É preciso entender o vingador e aceitá-lo como ele se apresenta, se é que pretendemos ajudá-lo. Pois ele, o vingador, é antes de tudo um prisioneiro de si mesmo através da sua cólera e da sua frustração. Sua maior ilusão é de que a vingança aplaca o ódio, quando na realidade o alimenta e o mantém vivo. Sua lógica é ao mesmo tempo fria e apaixonada, calculada e impulsiva, paciente e violenta, e sempre implacável. Envolvido no seu processo, ele nem sequer admite o perdão, e é capaz de perseguir sua vítima através de séculos e séculos, ao longo de muitas vidas, tanto aqui na carne como no mundo espiritual. Então vejam que ele nos diz que entender e estudar a vingança é extremamente importante quando queremos ajudar esses espíritos que se apresentam, por exemplo, numa sessão espírita, com esse sentimento, com esse desejo de vingança. Então aqui fala que nós precisamos aceitá-lo como ele se apresenta, não no sentido de dar razão a ele, mas entender ali o porquê de tanta mágoa, o porquê de tanto rancor, né? E aqui diz que esse espírito que traz esse sentimento de vingança, ele é antes de tudo um prisioneiro de si mesmo. Por quê? O espírito assim, a gente sempre está falando dos espíritos desencarnados, mas essas situações se aplicam a qualquer um de nós, né?
que quando nós odiamos alguém, perseguimos alguém, esse sentimento pode, como ele fala, perdurar ali por muitos séculos, talvez até por muitas vidas. Então, se eu tenho esse sentimento tão fortemente vinculado a alguém, eu sou prisioneiro dele, eu não sou livre, porque quem traz a esse sentimento de vingança tão arraigado é que nós não temos paz, né? Não encontramos satisfação em nada. Quantos ali carregam problemas de saúde, úlceras, gastrites e tantos outros mais, cuja matriz, cuja raiz está ali no sentimento de ódio ou de mágoa que se alimenta em relação a alguém. Então, todo aquele que tem o sentimento de vingança, como fala aqui, é antes de mais nada um prisioneiro de si mesmo. Aqui fala através da sua cólera e da sua frustração. E também é alguém que é frustrado, né? Alguém que em algum momento ali teve essa mágoa, essa ruptura, essa decepção, e alguém que não alcança a felicidade, a alegria, a serenidade, enquanto não se desvencilhar desse sentimento tão nocivo, né, tão deletério. Continuemos aqui. Ele diz: quase sempre a vingança desdobra-se a partir de um caso pessoal, mas é comum encontrarmos também o vingador impessoal, aquele que trabalha para uma organização opressora. Ou seja, nós podemos ter esse sentimento ou sofremos esse sentimento de alguém que tem alguma coisa diretamente contra nós, algo pessoal, como pode ser que tem um espírito ali que busca vingança, que busca executá-la, como diz aqui, amando de uma organização opressora. Então, assim como aqui na Terra existem as gangues, existem as facções criminosas, do outro lado não é diferente. Há grupos ali que se reúnem, que aliciam outras pessoas, outros espíritos, e eles podem ali, como se contratassem ou aliciassem espíritos que vão ali provocar esse sentimento de vingança. Por isso é aqui que fala que pode ser um processo pessoal, como pode ser impessoal, ou seja, alguém que está ali que não tem absolutamente nada contra nós, mas que haja ali amando de alguém que tem algum interesse ou que tem alguma vinculação difícil que queira ali nos prejudicar. Olha, o vingador, ele observa, ele planeja e espera a ocasião oportuna e o momento favorável. Não se precipita, mas não esquece. Sempre que pode, interfere, ainda que seja somente para espetar uma agulha em sua vítima indefesa. Casos tremendos e persistentes de obsessão vingativa resultam de amores frustrados, traídos ou indiferentes. Então vejam, casos tremendos de obsessão frequentes têm a sua origem em amores frustrados, processos de traição, quando magoamos profundamente ali um coração ao qual nós às vezes iludimos, prometemos, e ferimos não só aquela pessoa, mas talvez ali os filhos, os familiares envolvidos, ou aqui indiferença, porque às vezes dói mais em alguém a indiferença, quando estamos do lado de uma pessoa e não a percebemos, estamos ali, não valorizamos, não percebemos, desprezamos. Então essa indiferença às vezes machuca até mais do que uma própria agressão. Então, repetindo, casos tremendos de obsessão e persistentes de obsessão vingativa resultam de amores frustrados, traídos ou indiferentes. Paixões irrealizadas ou olvidadas despertam os mais profundos sentimentos de revolta, porque aquele que se sente traído acaba mexendo muito com a própria autoestima, e se a pessoa não tem ali a estrutura suficiente, não tem o equilíbrio necessário, há um sentimento muito grande de revolta em relação àquele que provocou aquela situação. De outras vezes são crimes horrendos, como assassinatos, espoliações, desonras, difamações, iniquidades, iniquidades que são injustiças de toda sorte. O vingador é aquele que tomou em suas mãos os instrumentos da justiça divina. Não confia nessa justiça, a ignora ou não tem paciência de esperar por ela, porque há espíritos que
têm esse conhecimento, eles têm essa consciência, no entanto, eles não têm essa paciência, acreditam que eles têm que tomar nas próprias mãos essa justiça que sempre pertence o quê? A Deus, né? Cada um responde perante a sua própria consciência, perante a Deus. Então não há necessidade de que nenhum de nós tomemos em nossas mãos a justiça que pertence a Deus, né? O tempo ali vai cicatrizando as feridas, vai apaziguando ali a dor que sentimos quando estamos ali, nos sentimos lesados por alguém. Então, não há necessidade do nosso revide, do nosso contra-ataque, desse desejo de vingança que por vezes ali nos visita o coração. Então, o vingador, ele não sabe ainda que o reajuste virá fatalmente através da lei de causa e efeito. Todo aquele que fere com a espada há de ser ferido por ela, segundo nos advertiu Cristo. Mas é certo, porém, que chegado o momento do resgate, a lei não exige que alguém, seja quem for, tenha que empunhar a espada para ferir o irmão devedor. Ou seja, a lei de ação e reação. Se eu planto alguma coisa, eu vou colher, mas essa colheita não depende de que alguém específico faça aquilo, né? A vida tem os seus mecanismos na sabedoria de Deus para que eu responda ali sem que ninguém tenha nascido ou predestinado a fazer alguma coisa contra mim, né? Então vejam, repetindo, é certo, porém, que chegado o momento do resgate, a lei não exige que alguém, seja quem for, tenha que empunhar a espada para ferir o irmão devedor. Pode dar-se muito bem que ele se fira acidentalmente, caindo sobre um instrumento, por exemplo, ou morrendo numa intervenção cirúrgica, em princípio destinada a preservar-lhe a vida, e, portanto, sem nenhuma intenção de cortar o fio que mantém unidos o corpo físico e o perispírito. Então, se eu torturei alguém no passado, por exemplo, não necessariamente quando eu renascer, ou nessa existência, se isso foi no passado, essa tortura, alguém nasceu para que me torturasse. Eu posso passar por problemas ali de saúde, que eu tenha dores intensas, né, dores muito que provocam ali um sofrimento muito grande, né? Por exemplo, a fibromialgia em alguns casos mais avançados, aquela pessoa que tem cólicas renais com muita frequência. Isso não quer dizer, naturalmente, que quem tem essas patologias foi um torturador no passado. É só um exemplo de que não, a vida tem os seus mecanismos para que a gente colha ali os frutos do passado sem que alguém tenha que fazer isso. É como ele fala, se alguém tem que passar por uma dificuldade, pode morrer ali numa cirurgia, a princípio destinada a preservar a sua vida, ou cair ali sobre algum instrumento, enfim, né? Ninguém nasce ali para que cumpra a nossa prova, nos provocando uma dor e um sofrimento. E aqui fala de um exemplo, né, que uma mensagem transmitida a Chico Xavier, o espírito de irmão X, narra um episódio numa atrocidade praticada no ano de 177, no tempo de Marco Aurélio, ali de Roma, né, em que foi uma atrocidade que aconteceu nesse ano de 177 e que ela veio ser cobrada pela lei numa tragédia em Niterói em 17 de dezembro de 1961. Por quê? Porque nessa época ali do ano de 177, muitos incendiaram ali uma cidade, né? Muitos incendiaram. E esses espíritos que incendiaram, eles renasceram e morreram num incêndio que teve em Niterói, num circo que morreram quase 500 pessoas. Foi o maior acidente, um incêndio que aconteceu no Brasil até agora, onde tantas pessoas morreram. Então vejam que espíritos que provocaram esse incêndio no ano de 177, ali do tempo do imperador Marco Aurélio, acabaram tendo esse resgate em 1961 em Niterói, né, em situações que são
parecidas, tanto que ele fala, as simetrias são perfeitas. Não faltou um só elemento nessa cobrança coletiva e despersonalizada. Aqueles que ajudaram a promover o dantesco episódio de Lyon, porque incendiaram ali uma cidade em que muitos morreram na cidade de Lyon, há quase 18 séculos, reuniram-se no circo de Niterói. As mesmas correrias, o mesmo atropelo, a mesma passagem estreita por onde alguns escaparam ao inferno. Então é a lei da ação e da reação. Eles provocaram esse incêndio, e acabaram morrendo também numa situação de incêndio. Esse incêndio foi provocado ali num circo por 2 funcionários que haviam sido demitidos, e eles acabaram se revoltando com aquele processo de demissão, incendiaram o circo. Então morreram quase 500 pessoas, mas vejam que esses 2 não tinham nada com aquelas pessoas, nada contra as pessoas, era revolta ali em relação ao dono, mas ali a lei da ação e reação se cumpriu. Mas enfim, fica aí para a nossa reflexão essa questão tão importante da vingança. Mas lendo mais um trechinho do livro, ele fala que é extremamente complexo o processo de vingança. De certa forma, a lei universal nos proporciona os elementos para exercê-la, porque com sua falta contra nós, aquele que nos feriu colocou-se à mercê da reparação, quase sempre dolorosa. Por isso o vingador ele se sente um instrumento da justiça divina com todo o direito de exercê-la. Quer dizer, ele se sente com o direito de exercê-la, esquecido de que ele está reassumindo um compromisso que, em parte, havia resgatado pela própria aflição que procura punir a seu modo. Ao vingar-se, ele reabre o ciclo da culpa, expõe-se por sua vez novamente à lei que se voltará contra ele. Se conseguimos convencer o vingador da lógica férrea desse mecanismo, estaremos em condição de ajudá-lo a libertar-se. Caso contrário, ele seguirá escravo da sua própria vingança, de vez que o livre-arbítrio que lhe faculta a decisão de agir responde do mesmo modo pelas consequências amargas e inelutáveis que provoca. Não há outras opções. Ou ele perdoa e segue à frente, ou ele insiste em cobrar e demorar-se nas sombras do sofrimento. Então, alguém que passa ali por um processo de dor tão grande, talvez seja um resgate daquilo que plantou no passado. Agora, se eu sofro esse processo por um resgate de algo que eu criei e eu me revolto e começo de novo o processo de vingança, vejam, a gente vai realimentando ali esse ciclo tão perverso, tão difícil para nós mesmos. Então, quantas vezes sofremos e falamos, eu não mereço, isso não é justo, a gente sempre recorre àquela frase que diz, no mundo há muitas injustiças, mas não há injustiçados. Então, se a vida nos coloca em situações tão difíceis, tão dolorosas, é porque algum aprendizado nós temos ali. Então, por mais que nos machuque, é importante que nós não procuremos ali essa vingança, não alimentemos o ódio, peçamos muito a Deus que nos ajude ali a minimizarmos aos poucos esse sentimento tão difícil. Que ajude a amenizar essa mágoa, esse rancor que fazem tão mal a nós mesmos. Então peçamos a Deus ali essa lucidez, essa serenidade, para que não cultivemos o ódio, a mágoa e a vingança. Porque esses sentimentos, eles podem perdurar, como fala aqui, por décadas, por séculos, ou até por muitas vidas. Então, cuidemos aí, pedindo a Deus que nos ajude a perdoarmos, a deixarmos os sentimentos de mágoa e de rancor, para quando nós partirmos daqui, nós possamos ali deixar afeições. Então fica aí para a nossa reflexão. Que Deus abençoe a todos nós.